Hoje nós vamos conversar sobre improváveis deslizes. Ok, gente, talvez eu tenha falado em alguns momentos um pouco sobre A Mais Bela Melodia, não é? Foi o meu primeiro livro, é uma trilogia. Não tinha intenção de ser uma trilogia, acabou sendo porque ficou um épico muito grande, então eu acabei dividindo o livro em 3 partes. E em alguns momentos eu também acabei citando Improváveis Deslizes, que é o livro que eu estava concluindo até pouco tempo atrás, mas que já está concluído e que já está na Amazon. E como eu sou uma booktuber, né, eu sou uma blogueira literária e trabalho com literatura também, escrevendo, nada mais certo do que falar um pouquinho sobre isso, sobre o meu trabalho com livros, né, além de resenhando, escrevendo também. Se tem uma coisa que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, é que A Mais Bela Melodia surgiu, a proposta do livro surgiu durante sala de aula, né? Durante, na verdade, os intervalos das aulas, observando os meus alunos. E foi algo muito maior, talvez, do que A Mais Bela Melodia. Naquela hora eu tive a ideia de escrever uma série de livros sobre pessoas que sofreram algum tipo de trauma quando eram jovens, e isso repercutiu para a vida deles. E eu chamei esse projeto de Constelação dos Gritos Mudos. E foi desse projeto que saiu Noah e Lorena, que são os personagens de A Mais Bela Melodia, que são 2 adolescentes que têm as suas problemáticas, né? Durante a adolescência, isso eles vão acabar levando para a vida inteira, os resultados, né, das ações que eles têm de acordo com as problemáticas de vida deles. E o Noah, que é esse personagem que quando ele é criança, ele acha a irmã morta numa piscina de uma casa antiga que eles faziam de clube. Ele e o grupinho dele de amigos faziam de clube. E essa ideia, eu sabia quem seria Noah há muitos anos, né? Eu sabia mais ou menos delineado quem seria Noah. Mas a ideia de Noah achando a irmã nessas condições surgiu por causa de um trabalho que eu fui fazer no interior aqui de Maceió, um trabalho audiovisual. Eu atuei em um clipe e o casal, né, dono da casa que a gente estava hospedado lá, que serviu de cenário para esse clipe, eles perderam uma filha de um modo semelhante. Ela foi sequestrada e assassinada. E aquilo ali me chocou tanto na época que eu fiz, poxa, as pessoas não deveriam ser apagadas assim tão fáceis, né? Eu citei aqui recentemente que eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito bem com a morte. E eu acho que uma das maiores problemáticas da morte para mim é a relação de você ser esquecido depois que você morre. E quando eles falaram essa história para mim, eu fiz, caramba, eles vão carregar isso pro resto da vida. Mas e as outras pessoas que nunca vão saber quem é essa garotinha? E foi pensando nisso que surgiu a Rebeca, né, a Becca, que é a irmã do Noah, que é essa garotinha que ele acaba encontrando assassinada nessa piscina. O livro leva esse nome porque o grupo, né, desses meninos, eles são chamados de improváveis, porque eles são muito diferentes uns dos outros. E eles foram um grupo formado pelo Noah, ainda criança, de pessoas renegadas, assim, vamos dizer assim, socialmente, de outros adolescentes e outras crianças que foram renegadas por algum motivo nessa sociedade, porque o pai era alcoólatra, porque, não sei, as pessoas não lidavam bem com pessoas negras e homossexuais, tá entendendo? Então tem vários motivos ali dentro desse grupinho que fizeram com que eles fossem excluídos, sofressem muito bullying, e o Noah acolheu todos embaixo dos braços dele. E a problemática do Noah, além de ser essa, né, dessa garotinha, dessa irmã que ele encontra assassinada quando ele é criança, ele se sente muito culpado porque quem estava tomando conta da menina era ele. E ele vacilou, foi jogar videogame, a menina saiu para brincar e foi sequestrada. E ele tem muito rancor desse pai, porque esse pai largou a mãe dele é esquizofrênica, largou a mãe e as 2 crianças e começou a se relacionar com uma deputada, uma pessoa do meio político. O pai começou a se envolver no meio político, largou a família deles e montou uma família nova. Então Noah carrega esse rancor também pro resto da vida e meio que também culpa esse pai, porque enquanto Becca estava com Noah, eles estavam aguardando o pai chegar para pegá-los e esse pai não apareceu na hora. E aí ele bota essa culpa tanto nas costas dele como nas costas desse pai. E aí a gente vê Noah mais pra frente, muitos anos depois, se eu não me engano são 16 anos depois, adulto, né, ele é piloto da Força Aérea Brasileira. E a gente tem um acompanhamento da vida dele tentando se vingar, tentando descobrir quem foi que matou a irmãzinha dele. Ele tem uma pista que vocês, durante a leitura, vão ver lá na frente,
e essa pista vai levar ele até um local, e ele vai criando contatos e vai fazendo coisas não tão legais. Então assim, ele é o protagonista do livro, mas ele não é um protagonista bonzinho. O Noah é mau. E aí quando eu falo mal, eu não estou me referindo ao caráter necessariamente do Noah, mas ele faz coisas cruéis a outras pessoas em prol do que ele quer. Entendeu? Então assim, eu fiz questão de criar um personagem e que as coisas que aconteceram na vida dele tivessem uma resposta quase física para ele. Então, para ele é muito bom quando ele bate em alguém, ele se sente bem quando ele faz isso. E ele acha um motivo para fazer isso. É como se fosse um Robin Hood, que justifica as ações erradas por um motivo certo. É mais ou menos isso aí, né? O Noah. Eu não vejo o Robin Hood como um herói, eu vejo ele como não sei, um antagonista. Seria mais ou menos o que o Noah é. E aí, em contrapartida, porque também beira ali o romance, tá? A gente tem a Zoe, que é a filha da senadora, que é a esposa nova do pai dele, que era um improvável quando era criança, e que depois que o pai dele, de Noah, começou a se relacionar com a mãe dela, se separou do grupo, né? Teve essa briga por causa desse relacionamento. Então as meninas Albuquerque, que ela e a irmã, foram excluídas dos improváveis. E aí a gente vê esse relacionamento meio... As pessoas querem dizer que eles são irmãos, né? Porque eles passaram muito tempo na vida juntos, meio que se comportando como irmãos, tendo que ser irmãos publicamente por conta da profissão dos pais deles, mas que eles não são irmãos, e existe uma certa química ali entre eles dois. E a gente vê como é que o Noah vai começar a ceder, né? Dessa coisa de buscar, dessa busca por um assassino da irmã, e começar a prestar atenção nas outras coisas ao redor dele. Então é um livro muito de redenção. Eu gosto muito de escrever sobre grupos. Eu acho que quem já leu Mas Bela Melodia e quem vai pegar Improváveis agora vai perceber isso. Eu gosto muito dessa coisa dos grupos de amigos. Eu acho que quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, que tem muitos problemas familiares, como os meus personagens têm, a gente se apega, né, aos amigos, às amizades. E graças a Deus que tanto em Mas Bela Melodia como em Improváveis Deslizes são grupos de amigos fantásticos, assim, de amigos de verdade. Então Improváveis está aí, com essa proposta de falar sobre esse cara que é um protagonista, mas não é um protagonista bonzinho, e sobre essa menina que também foi muito ferrada, assim, e na vida, mas que Zoe não é o foco da história, apesar de existir esse romance, apesar dos capítulos serem intercalados entre os dois, ela não é o foco da história. O foco da história é Noah, a redenção de Noah para ele mesmo, entendeu? Essa desculpa, essa culpa, como essa culpa vai embora dele, e essa busca, né, pelo perdão de uma irmã que era para ter crescido com ele, que não cresceu. E aí esse grupo de amigos e o quanto eles se apoiam e o quanto eles são capazes de fazer um pelos outros. E é isso aí. Então, gente, eu vou deixar o link, né? O livro está sendo disponibilizado no Wattpad, a Passos de Tartaruga, e o livro completo já está na Amazon, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês curtem suspense, ele tem muito mistério, é muito suspense ali no meio da história, tem ação, tem romance, então se vocês curtem essa pegada assim, e passam lá para conferir. Eu vou deixar da Mais Bela Melodia aqui também, mas provavelmente vocês já viram os links da Mais Bela Melodia passeando por aqui. Se tiverem interesse, dá uma passadinha lá, dá uma conferida. E se vocês forem ver o livro, me chama para conversar sobre ele depois, ok? Isso aí, fiz o meu jabá. Beijos, até a próxima.